Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida e sua família. Muito bom ter você aqui. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. A nossa igreja, o templo da nossa igreja fica na Praça Seca número 32, em frente à estação do BRT da Praça Seca, aqui no Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Você é muito bem-vindo estando conosco aqui na Igreja Barão. Essa escola dominical, nós estamos estudando esse período sobre as parábolas de Jesus. Eu já falei com você que Jesus era um grande contador de histórias. E hoje nós vamos ver uma das histórias que Jesus conta sobre o final dos tempos. Mas antes de começar, a gente costuma orar. Mas antes de orar, eu tenho que falar para você, dê o seu like aí. Dê o seu like dizendo que com o movimento, só apertar esse botãozinho que tem um desenho do dedão assim, você está dizendo, com esse movimento vai testemunhar a outras pessoas que esse vídeo é útil e pode abençoar a vida delas também. É isso, a gente testemunha até dando um like, é verdade. Agora nós vamos orar, pedindo para que Deus nos oriente e esta conversa, esse compartilhamento aqui, seja uma bênção para a minha vida e para a sua vida também. Senhor, nós queremos te pedir em nome de Jesus, que a tua graça, a tua misericórdia e a tua bênção esteja sobre nós. Muito obrigado pela tua palavra, que é poderosa, que incomoda e que nos transforma, nos impulsiona para executar a tua tarefa. Nós te pedimos e contamos com a tua aprovação no que estamos fazendo e fazemos isso confiados no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Estamos então nas parábolas de Jesus e hoje nós vamos falar de uma das parábolas do capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Você sabe que os evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus vai apresentar Jesus como rei, Marcos vai apresentar Jesus como servo, Lucas vai apresentar Jesus como homem que se relacionava com as pessoas e buscar as pessoas menos favorecidas. E João vai apresentar Jesus como Deus. É muito interessante você entender essas 4 dimensões dos evangelistas para você perceber como cada um tem um foco e olhando os 4 a gente começa a entender melhor questões do reino de Deus. Para entender o reino de Deus, a gente tem que ler Mateus. E Mateus, dentre todos os textos bíblicos, e todos eles têm uma organização própria, Mateus estrutura o seu livro em 5 grandes partes, porque Mateus é um judeuzão que mexia com dinheiro, porque era um cobrador de impostos. E ele vai fazer isso, dividir em 5, 10, você vai ver sempre esses números muito valorizados pelo judaísmo dentro do texto de Mateus. Mateus também sempre faz um link com as profecias, as promessas e os desejos satisfeitos no Novo Testamento que foram prometidos no Antigo Testamento. Vamos ler a parábola dos talentos. Ela vem logo em seguida da parábola das 10 virgens, que nós falamos no encontro passado. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, você assiste ao vídeo que está aí na plataforma da igreja. Diz assim, o texto bíblico na NVI, Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. E também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles.
O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e no porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é a história da parábola dos talentos. É interessante a gente pensar no contexto, como eu sempre falo com vocês, para a gente entender o contexto. Bem, qual é o contexto aqui? Talento aqui está dizendo de dinheiro. Talento era um valor monetário. Um talento correspondia a cerca de 15 a 20 dias de trabalho de um empregado rural. 15 a 20 anos, eu falei 20 dias, 15 a 20 anos de trabalho. Então, era de 34 a 35 quilos de prata. Por que a gente não tem esse número exato? Porque o talento, o valor chamado talento, é uma moeda muito antiga, é da Mesopotâmia, foi da Babilônia, do Egito, da Grécia, da Roma, de toda a área do Mediterrâneo. É um valor muito alto. Então, aqueles homens receberam um dinheiro muito grande, muito grande. O dono, então, que saiu para viajar, era abastado e tinha muitos recursos. Deu para entender isso, não é? Então, ele estava delegando àqueles servos parte da sua riqueza. A um ele deu 10 talentos, ou seja, mais de 200 anos de trabalho de um trabalhador braçal. A outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento. É muito interessante você perceber que ele deu 5, 2 e 1. É muito interessante você perceber a dinâmica da história. Jesus tem um propósito para contar essa história. E essa história faz um paralelo com a história que nós vimos na semana passada, das 10 virgens, lembra? Que elas tinham que estar muito atentas, vigilantes, porque o Senhor vem. Aqui também o Senhor vem de repente, mas ele delega aos seus servos oportunidades. Vamos entender esses talentos como oportunidades. E até a palavra talento tem a ver com essa história aqui, que depois a gente relaciona talento com habilidades. É muito interessante também você entender o contexto, que a gente pensa que o pessoal lá era rural e só trocava mantimentos, trigo, ovelha. Não, não, eles tinham banco, eles tinham investimento, eles tinham recursos. É muito legal você entender, por exemplo, que a palavra de banco, bancário, é porque tinha uma pessoa que cuidava do dinheiro e ficava sentado num banco. E por isso é chamado de banco, bancário, onde a pessoa fazia as negociações. Mas aqui o dono da propriedade é um dono muito rico. E ele vai delegar essa oportunidade para os seus servos.
é muito interessante a gente pensar que o Senhor da parábola é Deus, né? Ele oferece a gente oportunidades. E eu acho interessante na parábola é que ele oferece proporcionalmente à nossa capacidade. O texto é muito claro dizendo que a cada um deu de acordo com a sua capacidade. Vamos ver aqui, verso que havia recebido, mas tinha dado, tá? Ele confiou a cada um de acordo com a sua capacidade. É muito interessante também que na história você vai ver, verso 15, você vai ver também que a pessoa que recebe os 5 talentos, o texto diz que imediatamente ele foi pensar, o que eu vou fazer para conseguir multiplicar isso que eu recebi? O que recebeu 2, exatamente da mesma forma, ele recebeu e fala, o que eu vou fazer para multiplicar? Isso é espírito empreendedor. E o que recebeu 1 talento, ele falou assim, é ruim, eu vou enterrar, não quero. Esse é espírito de preguiçoso. É muito interessante que você tem o contraste entre os servos aqui, né? O que ganha muito, o que ganha mais ou menos e o que ganha pouco, mas também não faz nada com o que ganha. O texto diz no verso 19, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. A gente precisa entender que vai chegar um dia que o Senhor vai acertar as contas, vai chamar a gente para conversa e vai falar, ó, acabou o tempo. E essa parábola tem a ver com o tempo também, com as oportunidades que nós temos. Vai bater na mesa e vai falar, agora acabou o seu tempo, o que você fez com o que você recebeu do Senhor? E isso não tem a ver só com o dinheiro, você já entendeu isso, né? Isso tem a ver com chances, com oportunidade, como diz Tiago, o irmão de Jesus, ele vai falar, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Às vezes, a gente é como o servo mau dessa parábola. A gente tem a oportunidade de servir ao outro, de servir ao próximo, de servir à comunidade, de servir a Deus ajudando o outro, e nós somos preguiçosos. Depois eu faço, depois, e acaba que o depois nunca acontece. Vai chegar um dia em que Deus vai nos chamar para a conversa. Isso aqui me lembra muito, e eu peço licença para contar uma experiência pessoal, na minha infância. Na minha infância, meu pai, somos 5 filhos, e meu pai fazia uma lista na noite anterior do que cada um deveria fazer com relação às suas tarefas. Então, tinha a lista direitinho, quando ele chegava do serviço, ele cobrava a tarefa que deveria ser feita. Tinha a tarefa diária e tinha a tarefa mensal. Não cumprir a tarefa era igual a ser punido por ela. Cumprir a tarefa não fez mais do que a sua obrigação e você se livra do castigo. Eu me lembro muito bem que eu queria logo cumprir a tarefa para me ver livre da responsabilidade de poder brincar e poder fazer as farras que eu gostava de fazer. Mas meu irmão caçula, ao contrário disso, ele sempre deixava para a última hora, quase na hora do meu pai chegar, e tinha algumas tarefas que nós fazíamos juntos. Por exemplo, dar capim para os coelhos que nós tínhamos em casa. E aí eu queria fazer logo de manhã, ele só fazia na hora, bem da hora do meu pai chegar. Mas a verdade é que vai chegar uma hora em que o Senhor vai acertar contas conosco. Eu gosto de pensar que estes talentos representam a nossa oportunidade de servir. E isso diz respeito a várias coisas, inclusive talentos mesmo, né? Você sabe disso, que quando a gente tem um talento e ele não é desenvolvido, ele vai definhando, né? Estava conversando essa semana com
com a minha esposa, eu percebo que meu neto tem muita habilidade musical, mas se isso não for investido em estudo, em conhecimento, essa habilidade vai se perder e de repente ele vai para outra área completamente diferente. E assim conosco também. A gente, por exemplo, você que gosta de cozinhar, você você vai lá para a cozinha, começa a fazer, aí aprende a fazer um arroz, aí de repente vai falar, vamos incrementar um pouco mais, aí daqui a pouco você está fazendo um arroz à piemontese, daqui a pouco você vira um chefe, porque você se dedicou a isso, é isso que o Senhor está falando, e que nós, com o nosso trabalho, com tudo que nós produzimos, com tudo que nós fazemos, nós podemos ser a mão do Senhor multiplicando bênção para as outras pessoas. Então, eu posso me aperfeiçoar e dar um pouco mais da minha capacidade, ainda que limitada, o Senhor conta comigo. Eu gosto de pensar nisso. Mas se eu for preguiçoso e falar, o Senhor é mau, vejam o que fala a resposta do Senhor para o que tinha 5 talentos e multiplicou. O que tinha 2 talentos e multiplicou. Os 2 dobraram a quantidade. Ele não está preocupado com a quantidade, mas com o nosso empenho, com o nosso desempenho em desenvolver as nossas habilidades, os nossos talentos, né? Como diz o texto aqui. Para todos os 2 ele falou a mesma coisa, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Vamos parar para pensar um pouquinho aqui, quando o Senhor fala isso para os seus servos, que prestam contas e são nota 10 no que eles fazem, o que o Senhor de verdade está fazendo? Porque eles eram servos. E quando o Senhor chegava de uma viagem, normalmente ele celebrava as vitórias conquistadas naquela viagem. Qual é o papel do servo na festa do Senhor? É olhar a festa acontecendo lá. Mas aqui, quem lê o texto percebe que ou ele vai ser sócio, vai passar a ser sócio do Senhor, ou ele vai participar da festa do Senhor. E é bem isso que o Evangelho faz, né? A gente começa a se envolver um pouquinho no trabalho de Deus e daqui a pouco o Senhor nos convida para participarmos do banquete, da celebração, da alegria de servir, da alegria de adorar com o que temos e com o que nós somos. Então é muito interessante a forma como essa parábola nos brinda com essa beleza. Mas para o servo mau, é muito interessante porque o servo mau vai falar, antes de entregar, ele vai falar, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Então, muitas vezes, pode ser difícil que eu vou falar para você, mas eu preciso dizer, muitas vezes nós não servimos a Deus porque temos um conceito errado dele. Esse servo mau, ele é que era mau, e como diz minha mãe, um bom julgador por si julga os outros. Ele é mau e acha que o Senhor é mau, porque aqui ele está dizendo que o Senhor é injusto. Porque ele disse que ele colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Ele é injusto. Na visão desse servo mau, o Senhor é injusto. E é curioso que o Senhor não vai fazer carinho nele, não vai falar assim, tudo bem, você estava com preguiça. Não, ele bate na mesa e fala, você é um servo mau e negligente. Ou seja, você é mau e preguiçoso. Eu te dou a oportunidade e você enterra essa oportunidade. Você joga fora. E ele faz uma pergunta, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Ele está sendo irônico aqui. Como é que você sabe disso? Se você nem experimentou fazer o que cabia a você, como é que você vai me julgar? Você precisa
ter uma visão melhor do reino. E aí a parábola vai terminar de uma forma muito pesada, mas esta é a realidade do reino. A gente muitas vezes brinca de ser cristão, a gente brinca de ser crente, quando na verdade Deus nos confia, além da graça, nos confia oportunidades para o servirmos. E mais do que isso, Ele nos ajuda, nos ensina com a sua presença a fazermos coisas grandes. Se é só você lembrar das histórias do Antigo Testamento, lembre-se de Moisés. Moisés era um cara que estava devendo na justiça do Egito. Mas Deus o chama, ele vai, ele chama o povo vai saindo do Egito. Quando chega diante do Mar Vermelho, Deus dá uma ordem para Moisés: Moisés, estende a vara e manda esse povo passar. Moisés podia falar: Senhor, isso aí é muito esquisito. Será? Será? Né? Muitas vezes a gente fala assim. Quando Pedro, lembrando agora do Novo Testamento, quando Pedro está naquele barco e fala: se é o Senhor, deixa eu ir. Aí Jesus fala: vem. E ele vai, e ele consegue andar. Depois ele titubeia, mas não tem problema, Jesus estende a mão e levanta de novo. Eu quero dizer para você, nessa aula de escola dominical, que essa parábola mexe muito comigo. O que Deus está falando é que se teu coração está aquecido para fazer alguma coisa, faça. Porque você vai ser julgado não pelo resultado do que você fez, mas pela sua disposição, pela sua vontade. Seja movido pela fé e tenha desenvoltura para cair, levantar e continuar fazendo. Porque a nossa tarefa como filhos de Deus é criar beleza no mundo, é cuidar do jardim, é investir na obra do Senhor, que começa em nós, na nossa família e vai além de nós. Então, chega uma hora que ele bate na mesa e fala a frase que é a mais pesada aqui, a frase mais pesada, porque quem tem, mais será dado. E quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Faz sentido para você? Porque você ganha pouco. Você tem pouco para dar. Mas se você dá, isso multiplica. Mas se você enterra, isso diminui. Isso reduz. Isso se acaba. A minha oração é que nós desenvolvamos com sabedoria as oportunidades que o Senhor nos dá. Que Deus te abençoe. Você tenha uma semana de vitória na presença de Deus. Aproveite seus talentos, aproveite as suas oportunidades. Vamos, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e faça acontecer. Deus te abençoe.